Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Que tempo seria este que nós estamos vivendo? Bem, nós vivemos num tempo que é bem próximo de mudanças tremendas no planeta Terra e nós nem precisamos ter uma terceira guerra mundial ou sermos invadidos por alienígenas vindos do espaço para, de uma hora para outra, o tapete da ordem, do progresso, da prosperidade ter sido puxado de nossos pés, dos pés da humanidade. Bastou um inimigo microscópico para unir os povos numa guerra contra o coronavírus, como se nós vivêssemos num mundo pós-Chernobyl. Ninguém vê o perigo, ninguém cheira, ninguém sente, até que seja tarde demais. Tudo o que está acontecendo é como um imenso funil, que determina o ponto onde tudo que há dentro dele irá convergir. E seja lá o que for, não tem escolha. Vai escoar pelas determinações que Deus impôs sobre a história da humanidade. E essas determinações têm para o mundo um claro propósito de salvar Israel e abençoar as nações. Mas isso só depois de termos passado por um parêntese profético, que era um mistério até dos antigos profetas, que é a atual era da igreja. No passado, o mundo era como um grande tabuleiro de xadrez no qual o Senhor movia as peças e as nações sempre na sua relação com Israel. Afinal, as próprias nações e os seus termos tinham sido determinados por Deus em relação a Israel, aquela estreitinha faixa de terra que na maioria dos mapas aparece no centro do mundo, curiosamente, né? Israel é mesmo o centro dos desígnios de Deus para este mundo. Veja esta passagem. Lembra-te dos dias da antiguidade, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Êxodo 32, de 6 a 9, tudo isso é de Israel. Os profetas de Israel previram todo o sofrimento pelo qual aquele povo passaria, mas também o futuro glorioso que estava reservado a esse povo como nação. Deus os espalharia entre as nações, mas depois os reuniria novamente na sua própria terra, o que vai acontecer no reino milenial de Cristo após o arrebatamento da igreja, que será levada para o céu. Zacarias escreveu o seguinte: fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa, tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta, alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Zacarias 2, de 6 a 13. Tudo a ver com Sião. Mas hoje nós vivemos no dia da graça e da paciência de Deus, que quer que todo homem se converta. Eu sinto estragar a sua ilusão de um Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, porque o que menos os homens querem de fato é estarem debaixo da vontade e do controle de Deus. Não, isso não está no DNA humano, não. Ser guiado por Deus, não. Isso ficou muito claro no Jardim do Éden, quando Eva deu ouvidos à promessa da serpente que disse: sereis como Deus. Poderia existir algo mais atraente do que ser autossuficiente e não ter de prestar contas a Deus? Não seria esta a ambição permanente da raça humana, desde então, que já lutou milhares de guerras e batalhas pela supremacia? Você não percebe que, até em meio a uma pandemia global, os políticos ficam tentando cada um abocanhar seu quinhão, uns agarrados ao cetro para não perdê-lo, outros querendo de toda maneira tomar o trono de assalto. Você não percebe isso? Assim é o ser humano, inclusive eu e você.
Você deve ter lido muito adesivo de vidro de carro para acreditar que o Brasil seja uma nação cristã. Os norte-americanos adoram acreditar que a deles é. E não é diferente dos britânicos, que têm a sua rainha como suprema líder da igreja anglicana. Ao contrário do projeto humano de poder, o interesse de Deus está em salvar indivíduos de todas as línguas, tribos e nações que creiam no seu Filho Jesus e recebam também individual e eternamente o perdão dos pecados. Não precisa raciocinar muito para entender que o versículo bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para sua herança, no Salmo 33:12, é Israel. O Brasil não é a nação e nem o seu povo, aquele povo cujo Deus é o Senhor. Tudo isso vale para Israel, porque Deus assim o determinou. Basta você ler o Antigo Testamento para ver que a nação cujo Deus era o Senhor e o povo que ele escolheu como sua própria herança contrastava com todas as outras nações da antiguidade, com seus diferentes deuses. Mas como Deus teria escolhido uma nação assim, tão mesquinha e com tamanha história de desobediência e iniquidade? Acaso ele não sabia que aquele povo seria assim? É claro que sabia, pois não era diferente aquele povo dos outros povos. Por isso Paulo, quando ele se refere à sua ascendência israelita, ele diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Romanos 3:9. Se tivesse sido diferente, se outra nação tivesse sido escolhida, teria ela respeitado o Senhor? Não. Qual teria? Nenhuma. Que outra nação teria sido tão testada para provar sua incapacidade? Nenhuma outra. Por isso Israel é a amostragem perfeita da raça humana e da sua incapacidade de agradar a Deus. O Senhor é Deus e é direito dele escolher quem ele quiser. E mesmo que Israel tenha falhado miseravelmente, ele prometeu restaurar aquela nação e abençoar outras nações na relação que tiveram com Israel, que é a menina do seu olho, e com os judeus, que são os pequeninos irmãos do Senhor Jesus. E ele vai cumprir a sua promessa. Isso é ainda futuro. E enquanto não acontece, Deus está separando do mundo e para si um povo que a Bíblia chama de igreja, o corpo de Cristo. A igreja não é do mundo, mas ela está no mundo, apenas aguardando o chamado para o encontro com o Senhor nos ares. Nós vivemos um tempo que pode ser entendido como o parêntese profético, não é? O parêntese profético que precede a 70ª semana de anos da profecia de Daniel, capítulo 9, quando o Senhor voltará a tratar com os judeus e com o mundo. Hoje existem cristãos em todas as nações, e é sobre estes que, no tempo atual, o Senhor tem a sua vigilância constante. Pois o testemunho de Deus no mundo hoje não é Israel, é a igreja. E quando o Novo Testamento fala da igreja, não está falando dessa ou daquela organização religiosa criada por algum homem ou mulher, mas está falando da igreja de Deus, que ele comprou com o sangue que era de sua propriedade, a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos 20:28. A igreja de Deus não é denominada, ela não tem uma sede na terra, a sede é no céu. E ela nem está limitada às paredes de um templo ou a uma organização religiosa da qual as pessoas são membros. Não. É o próprio Senhor quem acrescenta ao seu corpo os que vão sendo salvos. Portanto, a igreja é composta de todos. Escutou bem? Todos os que foram salvos por Cristo. Exatamente. Enquanto a igreja está nesse mundo, não é prerrogativa dos membros desse corpo conquistar espaço aqui no mundo, seja pelas armas, como tentavam os cruzados antigamente, seja por influência política ou influência monetária, não. Que a igreja é estrangeira no mundo, o próprio Senhor deixou isso claro na sua oração final, antes de voltar ao Pai, quando ele disse: eu rogo por eles, ele está falando dos que são seus, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João 17:9, versículos 13 a 14.
Sim, você escutou corretamente Jesus dizer, não rogo pelo mundo. Exato. O Evangelho de João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então o Senhor ama o mundo. Isto é, Ele ama a humanidade, mas Ele não roga por ela, que o rejeitou, que o pregou numa cruz. Não roga pelo mundo. O Evangelho, as boas novas da salvação, não é uma missão de melhoria do mundo e das pessoas. Não, é uma missão de resgate, para tirar do mundo as pessoas que pertencem a Deus. Enquanto isso, quem continua movendo as peças desse imenso tabuleiro é o mesmo Deus, que criou todas as coisas e de quem Jó disse o seguinte: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Como diz naquele ditado, no fim dá tudo certo, e se ainda não deu certo, é porque ainda não chegamos no fim. Claro. E interprete fim aqui como a eternidade. Deus pode sim permitir epidemias, catástrofes e tragédias, independente da nação onde isso ocorra, não vai culpar uma nação ou outra. E se o seu medo está numa pandemia de alcance global, saiba que o vírus mais perigoso não é o microscópico coronavírus. A maior ameaça que sempre pairou sobre a humanidade é o próprio ser humano. Ou você nunca ouviu falar de ondas de desobediência civil que costumam acompanhar grandes tragédias, com saques e mortes que acontecem durante epidemias? Mas se Deus permite o mal generalizado, é para puxar o tapete de debaixo dos pés do orgulhoso ser humano que pensa que vai viver na terra para sempre e mostrar quem é que tem as rédeas firmes nas suas mãos, que é Deus. Vale lembrar que a passagem que eu vou citar a seguir, ela fala do mal e das trevas circunstanciais, e não da sua origem ou da sua essência, com as quais Deus não tem nada a ver. Todos nós sabemos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1,5. Então, preste atenção nisso. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. O Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, de 5 a 7. Para entender melhor a particularidade dos abalos que Deus permite que venham sobre a humanidade no tempo em que nós vivemos, nesse parêntese profético, em que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, antes que todo Israel será salvo, Romanos 11, 25 a 26, eu traduzi um trecho do artigo The Ways of God, Government, Grace and Glory, de F.G. Patterson, que fala do tempo em que nós vivemos. Agora é o tempo do testemunho da cruz e ressurreição de Jesus e da reunião dos coerdeiros a Ele, em quem temos uma herança. É o tempo em que a obra secreta de Deus está progredindo, ajustando as pedras espirituais à sua casa espiritual. É o tempo da igreja que sofre um quebrantamento e fraqueza aqui abaixo, no reino e na paciência de Jesus. É tempo de confusão e erro, quando o juízo está tão longe da justiça como quando o único justo ficou diante do tribunal reconhecendo que o poder que condenava o inocente fora dado por Deus. Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, disse Jesus a Pilatos. É o tempo da cegueira de Israel, o povo amado que tem o véu sobre o rosto. É o tempo da plenitude dos gentios que vão sendo reunidos. É o tempo da dominação gentílica, quando a grande estátua do livro de Daniel ainda não recebeu o golpe nos pés vindo da pedra cortada sem ser obra de mãos. É o tempo em que toda a criação geme e sofre dores, aguardando a manifestação dos filhos e herdeiros de Deus. É o tempo em que Satanás anda livremente em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, cuja voz é a mesma que escutamos dos maus espíritos no Evangelho, que diziam assim: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Vivemos o tempo do mistério de Deus, quando Ele suporta com muita paciência o mal sem julgá-lo, quando a iniquidade está nos lugares elevados e a bondade é pisoteada,
quando a falsidade triunfa e a verdade cai nas ruas. Este é o tempo em que Jesus, rejeitado pelo mundo, permanece sentado à direita de Deus, esperando até que os seus inimigos sejam feitos estrado de seus pés. Mas se você reclama de tempos difíceis, ainda não viu nada. A minha sugestão é que, se ainda não o fez, creia agora mesmo em Jesus como seu Salvador para participar do resgate, que poderá acontecer a qualquer momento quando Jesus vier buscar a sua igreja, sem pôr os pés na terra ainda, mas para encontrar-se com os salvos entre nuvens, nos ares. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou os que morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, não trombeta de anjos, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 18. Tal qual o galante herói dos romances de aventura que primeiro resgata sua donzela e a leva para um lugar seguro, para depois voltar para combater os bandidos, seus inimigos, Jesus fará assim com sua noiva, a igreja, abrigando-a no céu. A ela, a igreja, ele prometeu: eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Apocalipse 3, de 10 a 11. E então tudo vai melhorar, vai piorar, aliás, antes de melhorar, porque haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Lucas 21, 25 em diante. Agora eu pergunto, onde está a sua esperança? Neste mundo, em tempos de melhoras? Não! Ou está em Cristo eternamente no céu, quando tudo mais que existe aqui deixar de existir? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.